compromisso de hoje é falar sobre direitos ambientais. Há quem faz uma confusão entre direito e direitos ambientais. Nós vamos tentar perceber exatamente como é que isto funciona, o que são direitos ambientais, conversando com duas figuras muito especiais. Vamos falar com a Paula Silveira, que é professora universitária lá de Portugal e vai nos passar essa experiência sobre a importância dos direitos ambientais. E vamos desaguar aqui para Moçambique, ouvir o Zito Covani, que é representante do CULUCA. Eles lançaram uma campanha muito especial e importante sobre os direitos ambientais de crianças e jovens. Já sabe, fique conosco e até já! O direito ambiental é o ramo do direito que se preocupa com questões relacionadas ao meio ambiente, constituindo, a partir disso, um conjunto de regras e normas jurídicas. Essa ramificação que zela pelos microbens isolados, rios, fauna, flora, edificações, urbanismo e pelos macrobens, englobamentos dos microbens e suas interações, estabelece relações entre diversos campos de conhecimento. Podemos dizer de forma resumida que trata-se de um conjunto de princípios e regras que regulam a interação entre o homem e o meio ambiente. Dentro das organizações, seja pública ou privada, o direito ambiental busca o aprimoramento dos sistemas de gestão, melhorando a qualidade ambiental de serviços, produtos e ambientes de trabalho. E é importante esclarecer alguns conceitos que vão fazer perceber exatamente o que são direitos ambientais e como é que eles se processam. Agora no glossário. Até já! Fauna é o termo coletivo para a vida animal de uma determinada região ou de um período de tempo. Flora é um conjunto de plantas. Flora, fauna e outras formas de vida, como os fungos, são coletivamente chamados de biotas. O urbanismo é uma disciplina e uma técnica relacionadas com estudo, regulação, controle e planejamento da cidade. Claramente, há uma série de curiosidades que nos vêm à memória e à cabeça a todo momento. O quiz vai testar o seu conhecimento. Até já! Sabias que a principal importância do direito ambiental é a elevação da consciência ambiental do cidadão, garantindo por meio de leis o direito ao ambiente equilibrado e o dever de o defender? Chega aquele momento que nós temos que conversar com pessoas que conhecem a matéria, que são especialistas na área. Agora chamo a entrevista com a professora Paula Silveira, que nos vai dar essa experiência fantástica de Portugal em relação aos direitos e direitos ambientais. Até já! O direito do ambiente, nós podemos dizer que é um direito novo. E o que eu quero dizer com isso? É que ele é um direito que nasceu no século XX. Ele ganha projeção internacional na década de 60, com vários problemas ambientais, nomeadamente o buraco na camada de ozono, que fazem com que a comunidade internacional compreenda que sozinhos eles não conseguem fazer nada. É preciso, para conseguir efeitos notórios no ambiente, e porque o ambiente não tem fronteiras, o ambiente não é aqui está poluindo, aqui não está. Não, a poluição ela vai se transmitir a muitos quilômetros do foco da poluição. Então é necessário o quê? É necessário que os estados todos tenham consciência e se comprometam na proteção do ambiente. Então é aí que surge internacionalmente a projeção do ambiente e da proteção do ambiente como direito fundamental, como princípio fundamental a ser desenvolvido por todos, a ser implementado por todos. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
humano, realizado em 1972 em Estocolmo, é o momento, um marco daqui na criação deste novo direito e na assunção aqui deste ambiente equilibrado, neste direito ao ambiente equilibrado, como princípio fundamental e direito fundamental. Tá? Então nós vamos ver depois desta convenção este princípio fundamental e este direito garantido em várias constituições. E Moçambique não é uma exceção. Em Moçambique, por exemplo, nós vamos ouvir falar em direito do ambiente apenas com a Constituição de 1990, que dispõe que todo cidadão tem o direito de viver num ambiente equilibrado e o dever de o defender. E em consequência disso, o Estado promove iniciativas para garantir o equilíbrio ecológico e a conservação e preservação do meio ambiente, visando a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Nessa sequência, pretendendo-se dar corpo às novidades introduzidas no texto constitucional, em 1997 foi aprovada a Lei número 2097, de 1 de outubro, a Lei do Ambiente, que vem definir as bases legais para a utilização e gestão corretas do ambiente e seus componentes, com vista à materialização de um sistema de desenvolvimento sustentável em Moçambique. Não obstante a sua inequívoca importância, esta lei apresentou soluções que, apesar de especialmente direcionadas para a resolução de problemas ambientais, não são originariamente direito do ambiente, mas antes de outros ramos do direito, como o direito civil, o direito administrativo, o direito penal, e isso é uma das coisas que caracteriza o direito do ambiente. Esta multiplicidade de soluções que se encontram, mas tendo em consideração o objeto que está em causa, que é um objeto particular, o ambiente, e também princípios fundamentais que devem ser seguidos, como o princípio da prevenção, o princípio da precaução, o princípio do poluidor-pagador, o princípio da responsabilização. Nós vamos ter vários princípios que vão conformar a legislação em matéria ambiental. Ora, na maior parte dos casos, a solução passa por encontrar regulamentação específica, legislação específica, para poder tratar dos institutos específicos e moldar esses institutos de acordo com a problemática ambiental. Então, nós vamos ter legislação que trata de responsabilidade ambiental, legislação que trata de licenciamento ambiental, nós vamos ter de avaliação de impacto ambiental, nós vamos ter uma série de legislação que muitas vezes utilizam conceitos que vêm de outros ramos do direito, mas implementam-os, especificam-os à temática ambiental. E isso é muito importante. Por quê? Vocês me perguntam, mas por quê? Já temos tanta lei, mas é importante colocarmos o ambiente como fator a ser levado em consideração no normativo. E não só fatores como o econômico, fatores como o capital humano, não só. O ambiente não pode mais ser utilizado de forma livre, de forma desorganizada. O ambiente carece de fazer parte das preocupações de todas as políticas, em todas as áreas, porque todas as áreas vão afetar diretamente o ambiente de alguma forma. Então nós temos que pensar nele de forma prévia e introduzi-lo não só em políticas próprias de regulação das atividades, mas sobretudo antes ainda, quando eu estou a pensar em políticas até de outras áreas, eu tenho que pensar na vertente ambiental. Eu tenho que pensar de que forma eu consigo proteger o ambiente no desenvolvimento das mais diversas atividades. Então eu tenho que fazer dois pensamentos, um pensamento ainda antes da feitura das leis e um pensamento posterior de implementação das leis. Isso tudo é o direito do ambiente. Isso tudo é regulamentação da nossa relação, da relação do ser humano com o ambiente. Ora, a verdade é que essas duas realidades, esse interesse de desenvolvimento econômico, esse interesse de
de proteger a economia tem que ser pautado com o interesse de proteção do ambiente. Porque a ideia do direito do ambiente não é proibir. A ideia do direito do ambiente é exatamente regular, conformar, compreender de que forma eu posso minimizar, mitigar os efeitos da nossa atuação, da atuação do ser humano no ambiente. De que forma eu posso realizar atividades, realizá-las, mas realizá-las de forma a não afetar o ambiente. Ora, aqui a grande questão que se pode colocar é que quem faz as leis são os homens e as mulheres. E isso muitas vezes faz com que a proteção do ambiente seja vista unicamente sobre o prisma do interesse do ser humano, ou seja, numa visão antropocêntrica. Hoje em dia, sinceramente, e depois de vários estudos que eu tenho realizado ao longo dos anos sobre isso, no meu entender, essa visão antropocêntrica, ou seja, vertida nos interesses do homem na proteção do ambiente, não leva exatamente à proteção do ambiente. Coloca o ambiente apenas como um meio, como um instrumento para a obtenção dos interesses do homem. E não é esse o objeto principal do direito do ambiente, não pode ser esse, porque nós já vimos que esse está a falhar. Porque nós continuamos a ver degradação, nós continuamos a ver poluição. Nós precisamos de uma perspectiva de visualização do direito do ambiente que vá para além dos interesses do ser humano, que concilie os interesses do ser humano com a proteção intrínseca do ambiente e coloca o ambiente num primeiro plano. Então eu defendo aqui uma abordagem ecossistêmica, olhando para o ambiente não só para os componentes individuais que o compõem, mas olhando para o ecossistema, para as funções de cada componente no ecossistema. Porque afetar o ecossistema vai afetar a nossa qualidade de vida. Então é muito importante, me parece, que o direito do ambiente atual, contemporâneo, consiga fazer esta ponte entre o interesse econômico, que existe, que nós não podemos fingir que não existe, porque adotarmos, por exemplo, uma postura ecocêntrica, onde colocamos de forma fundamentalista o ambiente como o único objetivo de proteção, também não nos vai levar a lado nenhum. O que nos interessa é encontrar aqui uma ponte, um meio termo, um caminho onde eu consiga conciliar a proteção do ambiente e do ecossistema por si próprio e, ao mesmo tempo, salvaguardar os interesses na exploração do ambiente, na utilização do ambiente pelo ser humano. Mas uma utilização que seja o quê? Que seja sustentável, né? E é por isso que se fala do princípio do desenvolvimento sustentável, porque eu tenho que encontrar o quê? Uma forma de utilização do ambiente, e já não vamos falar de exploração, mas sim de utilização do ambiente que seja sustentável. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de uma abordagem ecossistêmica, onde eu consiga encontrar a proteção do ambiente pela proteção do ambiente, não pela proteção dos interesses que os homens tenham na exploração do ambiente. Não. Esta visão do direito do ambiente está ultrapassada. Nós precisamos ir além para o quê? Para conseguirmos salvaguardar a integridade do ecossistema e, com isso, salvaguardar e garantir a nossa existência na Terra e a manutenção do nosso bem-estar na Terra. Eu espero ter conseguido aqui partilhar com vocês aqui um pouquinho das minhas ideias. É muito pouco aqui, obviamente, o tempo, né? Mas é um gosto falar sobre essas matérias. Obrigada mais uma vez a Regina, e eu espero que vocês todos se apaixonem por essas temáticas, porque é de nós que depende a implementação de qualquer medida. Nenhuma norma consegue ter o efeito útil se nós não a aplicarmos.
estamos depois de ouvir esta experiência fantástica de Portugal. Mas agora nós precisamos adaptar isto ao nosso contexto, a Moçambique. E para tal, chamo agora a conversa o Zito Covani, que é do Cuuca e nos vai passar a experiência de Moçambique em relação aos direitos ambientais. O que é que o Cuuca tem estado a fazer e esta campanha que acabou de ser lançada? Está imperdível. Até já. Uma das preocupações quando nós falamos de questões ambientais é justamente os direitos ambientais. E para falar desta temática, até para trazer este elemento à superfície, nós temos aqui um convidado muito especial, que ela é representante da Cuuca e nos vai falar um pouquinho à volta destes direitos ambientais. Vamos começar por entender exatamente o que são direitos ambientais. E para isso vamos agora à conversa e ver se conseguimos explorar ao máximo este convidado especial que nós temos aqui. Zito Covani, como é que está? Como é que se sente hoje? Bom dia a todos e a todas que nos acompanham a partir de casa, que estão a acompanhar o programa Geração Mais Consciente. Estamos aqui para falar mais sobre os direitos ambientais e o que são esses direitos ambientais, mas antes de trazermos à superfície o conceito do que é o direito ambiental, faz-se necessário trazer o histórico de como é que o direito ambiental surge. O direito ambiental surge porque no mundo, na década de 60, verificava-se a evolução tecnológica, a questão da evolução industrial, a revolução industrial e o crescimento demográfico. Com o crescimento demográfico houve mais pressão às componentes ambientais, aos recursos naturais e houve uma crise ambiental. E com a crise ambiental houve problemas, impactos exacerbados ao meio ambiente que consequentemente afetavam as populações. E o direito ambiental veio regular essa degradação ambiental, veio regular como é que o indivíduo deve se comportar no meio ambiente, veio trazer limites. Então, o direito ambiental seria os princípios, regras e normas que regulam a atuação do indivíduo, ou grupos de indivíduos, ou corporação perante o meio ambiente. Ou seja, se nós fizermos uma ponte, acho que quem está em casa e está a ver a televisão, pelo menos que tenha feito direito no geral, já sabe que é este conjunto de princípios e regras que norteiam a vida da pessoa, que fazem com que uma sociedade funcione no seu todo e de forma mais saudável. Então, quando nós estamos agora tentando entender o conceito que traz, nós estamos a transpor todas essas normas, regras e princípios para a relação entre o homem e o meio ambiente à sua volta. Pois é. E o que exatamente, até mesmo para as pessoas perceberem com quem nós estamos a lidar, o que exatamente faz a Cuuca antes de pensar nesta parte dos direitos ambientais? Vocês são uma associação, uma organização não governamental, o que é que vocês exatamente fazem muito antes desta questão dos direitos ambientais? A Cuuca JDA, Juventude, Desenvolvimento e Advocacia Ambiental, é uma organização da sociedade civil moçambicana que visa contribuir para um desenvolvimento sustentável integrado através da participação ativa do cidadão na gestão dos recursos naturais. Nós trabalhamos a nível nacional, mas estamos baseados cá em Maputo e temos 4 pilares que são de atuação. Primeiro, que é a governação e participação. Trabalhamos junto dos tomadores de decisão para que as comunidades participem ativamente na gestão dos recursos naturais. Mas também temos outro pilar que é de desenvolvimento comunitário e educação ambiental, que é o pilar que trabalha nas questões de
capacitações às comunidades para que cuidem bem do meio ambiente. Então, exploramos mais educação ambiental, não só na zona urbana, mas também na zona rural. Vocês fazem a ponte entre a comunidade e os órgãos decisores. Vocês são os auscultadores que depois pressionam o governo, ou seja, as entidades responsáveis para que alguma condição em termos ambientais seja cautelada. Exatamente. Já ia ao terceiro pilar, que é já da advocacia ambiental e comunicação. A advocacia ambiental, nós trazemos esses problemas, trazemos as preocupações das comunidades, não só as preocupações das comunidades, mas também a questão de reformas políticas legislativas que não consideram a participação das comunidades, das organizações da sociedade civil, e apresentamos aos tomadores de decisão. Então, de uma e de outra forma, nós contribuímos para as reformas políticas, para que sejam mais ampliadas, mais abrangentes, e que as comunidades participem lá ativamente e efetivamente. Estes são os nossos advogados, os advogados do cidadão. Acho que nós, como residentes de um certo país ou como moradores do planeta, vamos supor assim, nós nos sentimos refletidos na vossa política, no vosso trabalho, porque vocês levam a nossa voz, a voz da comunidade, da sociedade, para as políticas, para os órgãos decisores. Nós agradecemos por isso, só mesmo para sublinhar. Exato, Agora vamos entrar mesmo na temática. Nós percebemos exatamente a definição de direitos ambientais e como ela se reflete na vida e no dia a dia. E de que forma surge esta campanha, essa iniciativa, esse projeto que já faz a ponte em relação aos direitos ambientais no seu todo? Como surge, de onde surge e quais são exatamente as vossas metas? O que é que vocês pretendem alcançar com ela? Bem, falamos aqui do direito ambiental no geral, e a campanha que nós trazemos cá aborda de uma forma específica o direito ambiental. É uma campanha de direitos ambientais de crianças e jovens, então é mais específica. Essa campanha foi lançada no passado mês, dia 28, e a campanha visa essencialmente consciencializar as próprias crianças e jovens para que conheçam os seus direitos ambientais. Mas não só, tem uma outra componente, que é a componente da advocacia, para que os tomadores de decisão considerem os direitos ambientais de crianças e jovens nos processos de tomada de decisão. Essa campanha surge na medida que nesses últimos anos, última década, verifica-se mais a questão de mudanças climáticas, a poluição do ar, a contaminação das águas, e isso tem trazido impactos negativos à sociedade ou à população no geral. Mas o grupo que é mais vulnerável e sensível a esses impactos são as crianças e jovens, porque ainda estão na fase de desenvolvimento. Olha, eu já ia perguntar, até porque quando eu vi a própria campanha, que ela já é específica para direitos ambientais de crianças e jovens, a primeira questão que me ocorreu é porquê as crianças e jovens? Por que estamos a sedimentar, a colocar só especificamente para esta faixa etária, vamos assumir assim? Será que os mais velhos não têm esta mesma preocupação? Será que não é imperioso também chegar a este extrato social ou este nível de pessoas? Por que exatamente só as crianças e os jovens? As crianças e jovens são é o segmento que menos contribui para a poluição ambiental, mas é o segmento que mais sofre os impactos ambientais. As estatísticas letais já mostram que mais de 1,7 milhões de crianças no mundo morrem antes de atingirem o 5º ano de vida, devido à contaminação da água. São sujeitos a beber uma água contaminada, a respirar um ar poluído, e esses não resistem porque ainda estão na fase de desenvolvimento. Então, nós, como
a CUCA, estamos a desenvolver esta campanha ambiental de direitos ambientais de crianças e jovens, passo a repetição, mas em parceria com a Rede Jovens, o Clube de Educação Ambiental da UEM e com o apoio abnegado da Terra dos Homens, que é uma ONG, uma organização não governamental que trabalha no empoderamento das crianças e jovens. Na verdade, é uma campanha regional que envolve Moçambique, Zimbábue e Zâmbia, mas as suas atividades vão se refletir a nível global, porque nós temos uma petição, a Terra dos Homens, a Alemanha, criou uma petição, uma plataforma virtual em que todos vão assinar um abaixo assinado e essa petição vai ser apresentado junto às Nações Unidas, ao secretário das Nações Unidas, para que convide todos os Estados que fazem parte das Nações Unidas a ancorar esses direitos ambientais de crianças e jovens como um direito humano, um direito ao ambiente são, ao ambiente seguro. Sim, exatamente. Então nós queremos influenciar positivamente nesse sentido, não só regionalmente, mas também vai refletir-se de uma forma global através dessa petição. Para além de apresentarmos ao secretário das Nações Unidas, também essa petição visa atingir também o Comitê das Nações Unidas que trabalha diretamente com as crianças. Nós temos uma convenção nacional das Nações Unidas sobre direito das crianças no geral. Então fala do direito das crianças no geral, mas estamos numa época em que esses direitos das crianças são postos em causa porque não há salvaguarda dos direitos ambientais. Então nós queremos que a convenção seja ampliada e ancore lá dentro os direitos ambientais de crianças e jovens. E a quantas anda o estágio desta comunicação, ou seja, o acesso à informação, o conhecimento do próprio jovem ou das crianças no seu todo em relação a esses direitos? No vosso trabalho durante esse tempo todo, como é que tem sido a receptividade destas pessoas? Elas assimilam, elas conhecem os seus direitos, elas vão atrás de reivindicar estes direitos? Como é que acha que está o estágio? Há conhecimento dos direitos ambientais quando comparamos com o passado. Agora há mais movimentos dos jovens que exigem o direito ao ambiente são, ao ambiente limpo e seguro. Isso reflete-se também das campanhas ambientais de limpeza dos jovens que reivindicam o direito ao ambiente saudável. Mas quando vamos às zonas rurais, as crianças e jovens não participam ativamente e efetivamente porque primeiro não conhecem os seus direitos e outra coisa é que não ouvem as crianças, as opiniões e as preocupações das crianças. Posso dar um exemplo concreto que é da auscultação pública. Quando temos um empreendimento numa zona rural, temos aquilo que chamamos de auscultação pública. Nessas reuniões, dificilmente verás um jovem a participar. Só tem lá adultos, os mais velhos, anciões, mas são questões culturais, às vezes, que os homens, os adultos é que devem representar tudo. Mas faz-se necessário ouvir a opinião das crianças, porque são essas crianças que sofrem mais esses impactos ambientais. As aspirações, as preocupações das crianças devem ser ouvidas e tomadas em consideração nesses processos. E agora faz-me lembrar uma situação que realmente é o que nós vivenciamos, é o que nós vemos, principalmente nas reuniões do bairro, das comunidades, onde há um grupo seletivo
claramente pela experiência de vida, porque são mais velhos, porque são os tais decisores do bairro, das comunidades, que quando se fala em situações de vulnerabilidade dos jovens, de tomada de iniciativas e decisões, ninguém inclui o jovem, ainda que seja uma temática que tenha relação aos jovens. Quem decide são sempre os mais velhos. Claro, temos que respeitar o fato deles serem mais velhos, de conhecerem, mas é sempre bom ouvir a opinião de quem é alvo desta situação. E quando nós falamos de jovens, nós até estamos a falar de forma muito romântica. As crianças não fazem parte, a não ser que elas assistam, mas elas não podem emitir opinião. Isto é realmente um problema. Então, como é que nós saímos desta situação? O que é que a Culuca tem estado a fazer para realmente reverter este cenário, para tentar incluir o jovem lá também nas comunidades? Porque não é só olhar para a parte urbana. O nosso problema é mais nas comunidades. Como é que vocês estão a tentar reverter esta situação? Bem, a campanha tem duas componentes, que é a componente de capacitações. Primeiro vamos capacitar as crianças das zonas rurais para que conheçam os seus direitos. Para exigir o direito, faz-se necessário conhecer esse direito. Então temos essa componente de capacitações, mas também temos a componente de advocacia, para que os tomadores de decisão, as legislações que temos atinentes ao meio ambiente, devem considerar de uma forma específica a inclusão de crianças e jovens, porque só se fala de uma forma geral, genérica, que há uma auscultação pública, mas nós queremos que essas legislações tragam um elemento específico de participação dessas crianças, porque é o segmento que é excluído nesses processos. Então, também temos essa componente, vamos trabalhar diretamente com os tomadores de decisão, o Ministério de Ambiente e outros ministérios que trabalham diretamente com as crianças. Em relação às áreas de atuação onde pretendem levar estas campanhas, aliás, de que forma é que vão massificar este acesso à informação? Quais são as plataformas? Vão para as redes sociais, vão para a televisão? Claramente agora, pela geração consciente, nós vamos chegar a mais pessoas, mas além de geração consciente, quais são as outras plataformas que têm esta informação ou que vocês vão disponibilizar essa informação e o telespectador que está agora a ver o programa, que tem um familiar que esteja longe e não possa ver o programa, onde encontrar esta informação? Onde será divulgada? Onde é que será partilhada? Bem, falando da comunicação, como é que pode-se fazer a comunicação? Primeiro temos essa componente virtual, vamos usar as plataformas online, as redes sociais, também os meios de comunicação para fazer chegar essa mensagem às pessoas, mas as plataformas virtuais online é mais para um grupo seletivo que estão mais nas zonas... Tem acesso sim, a tem estas... acesso Pois. sim. Até porque as redes sociais, a internet ainda é um artigo de luxo. Exato, em Moçambique. para atingir as comunidades rurais que não têm acesso a essas plataformas, nós vamos trabalhar com as rádios comunitárias. As rádios comunitárias falam a linguagem da zona rural. Então nós vamos usar as rádios comunitárias para atingir esses grupos. Também vamos trabalhar com líderes comunitários carismáticos dentro da comunidade, vamos capacitá-los para que disseminem essa informação sobre os direitos ambientais das crianças e jovens. Também vamos fazer cartazes, mini-vídeos, mensagens sobre os direitos ambientais de crianças e jovens. Vamos massificar as páginas dos Facebooks para que atinja o maior número de crianças e jovens para que conheçam esses direitos ambientais. E neste momento, soube que já foi lançada a campanha, foi lançada semana passada. Quais são os passos que estão a ser dados? Muito antes de levar isto à comunidade, o que é que está a ser feito de base aqui nesta fase de pré-lançamento e lançamento? O que é que veio acontecendo nestes dias?
Bem, como fase de segmento, nós, como Cuca, já estamos a preparar essas capacitações que havia referido também. Já agora, no contexto em que nós estamos, com a Covid, distanciamento, como é que serão a distância ou presencial, físico? Todo o protocolo observado. Vai ser observado, distanciamento, uso de máscaras, higienização das mãos, tudo vai ser observado. Mas essas capacitações estão previstas dentro do projeto, ainda não temos calendarização como tal, mas também temos a questão desses vídeos que estamos a preparar, cartazes, já temos cartazes já criados também, e temos uma página de Facebook sobre a campanha Meus Direitos, Meu Planeta, Meus Direitos. E também com o mesmo nome no Instagram, temos lá vídeos, temos cartazes que trazem essa informação. Já uma provocação mesmo a fazer a comparação a puxar todo este desenho de campanha para a vossa instituição. A vossa instituição é feita de jovens, porque estamos a falar de uma linguagem jovem, de levar uma campanha de direitos ambientais dos jovens. Como é que estamos dentro da Cuca? É de jovens ou também estamos numa situação em que temos os anciões que falam para os jovens? Aqui estaria o meu diretor executivo a falar, mas por causa dessa descentralização e para que haja uma linguagem de jovem para jovem, fui delegado para falar da campanha, e a maior parte programática da Cuca, Juventude, Desenvolvimento, Advocacia Ambiental, pois, tem que fazer jus ao nome. São jovens, então toda a área programática da Cuca é feita de jovens. Perfeito. E em relação aos desafios, já estamos aqui a falar de uma série de iniciativas, de processos para levar estes direitos ambientais às comunidades, para fazer com que esta massificação da informação e a comunicação seja feita diretamente para os jovens. Quais são os maiores desafios que vocês já encontraram neste processo e que vocês acreditam que possam encontrar também na implementação desta campanha? Na implementação da campanha, os desafios que estamos a prever são mesmo ligados à acessibilidade das corporações, das empresas. As empresas não são acessíveis a essas temáticas. Quando se fala de questões de direitos ambientais, poluição ambiental, as corporações, trabalhar com as corporações para que incluam essa questão de direitos ambientais de crianças e jovens no processo da auscultação não são acessíveis, mas estamos a trabalhar para tornar essas empresas acessíveis. Por isso, houve antes conversações com as empresas, criamos parcerias com as empresas para que não tornem acessível essa nossa atuação. É um dos grandes desafios que nós colocamos, que são das empresas serem acessíveis à campanha. Qual a meta? Onde é que vocês querem chegar no final dessa campanha? A meta no final desta campanha é que os instrumentos legais não só de Moçambique, mas também do todo mundo que fazem parte das Nações Unidas tenham ancorado os direitos ambientais de crianças e jovens de uma forma específica e vinculativa nesses instrumentos. Também outra meta é que tenhamos maior número de crianças e jovens sensibilizadas e consciencializadas sobre essa temática, para que exijam os seus direitos. Zito, um conselho, nós nunca deixamos de forma alguma os nossos convidados irem-se embora sem deixar um conselho em jeito de chamada de atenção, de consciencialização para construir essa geração mais consciente que nós queremos. Um conselho em jeito de fez para quem está aí em casa
que se calhar não conhece os direitos ambientais, que não sabe sequer que eles existem e são favoráveis para ele, até para puxar aquele bichinho ambiental na cabeça de algumas pessoas. O que é que diria? Um conselho a todos, particularmente jovens e crianças, vamos exigir os nossos direitos ambientais, direitos ecológicos, para que as nossas aspirações, as nossas preocupações reflitam-se nos tomadores de decisão. E outra coisa que, já que estamos a falar da campanha, é que todos os jovens façam-se, assinem a nossa petição. Temos uma petição, não sei se depois vai passar o link. Sim. Temos uma petição que foi criada pela Terra dos Homens Alemanha sobre a campanha. Vamos assinar essa petição porque no final essa petição vai ser apresentada às Nações Unidas para que coloquem em frente os direitos ambientais de crianças e jovens. Mesmo insistência, onde é que as pessoas realmente podem encontrar o link da petição e qualquer pessoa, qualquer jovem, independente da cor, raça, estrato social, qualquer pessoa pode assinar esta petição? Qualquer pessoa que está a favor dos direitos ambientais de crianças e jovens pode assinar essa petição e pode encontrar na nossa página do Facebook, que é Meu Planeta, Meus Direitos. É só aceder à página do Facebook e encontrarão um link para assinar essa petição. A página da Cuuca também remete a esta Na página do Cuuca também, com o nome Página Cuuca JDA no Facebook, remete-nos a essa petição. Podemos assinar pelos direitos ambientais de crianças e jovens. Pelos nossos direitos ambientais. Pelos nossos direitos ambientais. E pela geração mais consciente. É. Zito, muito obrigada por ter vindo aqui e partilhar esta boa experiência de direitos ambientais, mas o vosso trabalho como Cuuca. Agradeço ao Zito, agradeço à Cuuca como organização por estarem a ser a nossa espécie de porta-vozes, a levar a nossa informação ambiental e as nossas preocupações para os órgãos tomadores de decisão. É para nós muito especial e muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Nós é que agradecemos pelo espaço que nos foi concedido. E assim que está aí em casa já sabe, temos uma meta, temos um futuro promissor, isso depende de nós. Nós estivemos aqui a falar sobre os jovens, sobre os direitos ambientais dos jovens, mas nós temos que levar isto à frente e construir a geração mais consciente que nós queremos. Já sabe, antes de ir embora, passe pelas boas práticas ambientais. Mas eu vou sugerir uma coisa, deve ter reparado que nós temos aqui uma eco bag. É um caminho, é um futuro que nós queremos. Troca a sua sacola, o seu saco plástico das compras por uma eco bag como esta ou qualquer outro cesto que seja biodegradável. Já é a tua participação neste futuro melhor e futuro mais consciente. Já sabe, agora a seguir, as boas práticas ambientais e o compromisso é para a próxima semana. Voltamos e continue assim a ser a geração mais consciente. Até lá! Fechou? Eba!